Olá, eu sou Mireia Borges, comunicadora digital, e temos com este nosso aqui podcast Idade Não é Documento. Estamos no Moinhos Shopping para gravar um programa especial para vocês com duas convidadas maravilhosas. Mas antes eu vou falar sobre os nossos parceiros. A Lévia, um local, um espaço onde a gente relaxa, faz massagem, acupuntura, limpeza de pele. Eles são bárbaros. Bevita. A Bevita, eles cuidam, uma empresa que cuida de idosos, adultos e crianças. Eles têm como é que eu vou dizer, uma equipe maravilhosa. E eles são da área da saúde. Castela Mária é uma empresa totalmente gaúcha de Farroupilha que tem vinhos, espumantes deliciosos. São nossos parceiros há muito tempo. Lau Center Ótica, que esses acessórios, cada episódio eu estou com um óculos diferente. Então vocês sabem, né? Vocês veem, eu adoro óculos, preciso usar e eles me colocam um acessório diferente todas as vezes. Farmatec. Farmatec é uma farmácia de manipulação, onde a farmacêutica é a Cristine Prato, ela é pesquisadora e ela faz fórmulas maravilhosas, remédios maravilhosos, mas tudo ela faz pesquisa, estuda e dá aula para médicos, né? Então é o bárbaro. Irmãs ao Decor. Irmãs ao Decor fazem todos os nossos cenários, olha só. Aqui no Moinhos Shopping elas trouxeram já umas florzinhas, porque o outro cenário, esse que está atrás de mim, é do próprio Moinhos Shopping. Tânia Ozuna, o estúdio Tânia Ozuna é responsável pela cor de meu cabelo, o penteado que eu faço, o corte que eu faço. O estúdio Tânia Ozuna, que é bem pertinho aqui da Tobias da Silva, também sempre me cuida muito bem. Estou bem de parceiros, né? Vocês não acham? E agora eu vou apresentar para vocês as duas convidadas de hoje, porque nós vamos falar sobre comunicação não violenta. E essas duas convidadas, elas não são candidatas, elas são convidadas. Vai ser a Gorete Pereira, que é facilitadora e mentora em comunicação não violenta, aposentada da Auditoria Pública na área jurídica do Tribunal de Contas. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. E a Débora Vecchio. A Débora Vecchio é pedagoga e idealizadora do projeto de alfabetização emocional, mentora de ciências das emoções há mais de 35 anos. Uau! Especialista em neurociências e comportamento. Speaker TEDx e palestrante. Olha só, a gente está bem de convidadas hoje, vamos falar tudo. Vamos começar com a Gorete. Gorete, o que é comunicação não violenta? Bom, boa tarde. Então, uma alegria imensa retornar a esse podcast, dessa vez agora no Moinhos Shopping, e para falar desse tema, dessa pauta que a Mireia sabe que eu sou literalmente apaixonada. E eu celebro todos os espaços, né, em que eu possa trazer mais clareza do que é essa comunicação não violenta. Porque a grande maioria das pessoas tem aquela ideia, mas eu nem sou violento, por que eu vou conhecer a comunicação não violenta? E talvez, justamente por ter esse pensamento, acabo retardando. Por quê? Porque a gente ainda trabalha com uma ideia, Mireia e Débora, né? A Débora sabe bem disso, de uma violência mais explícita, mais expressa. E a gente não se dá conta o quanto tem uma violência velada na maneira que a gente comunica. Da usualmente. gente falar, né? Da gente falar, usualmente. Porque se a gente parar para pensar, a gente está sempre olhando para o outro, né? Está sempre olhando para fora com tudo que nos acontece, julgando o outro, né? Olhando para o nosso filho, achando que ele é desligado, né? Que ele não é compromissado, que ele sempre se atrasa, que ele está sempre no telefone celular, que ele nunca me dá atenção. Enfim,
a nossa maneira usual. E mais, né, Débora, aquele é culpado porque a gente está chateado ou porque a gente está com raiva. E a comunicação não violenta, ela vem com uma nova lente. Ela vem com uma ideia de que a gente passe, então, a falar sobre a gente. Isso é maravilhoso. Então, é um convite, e isso vai começar pelo trabalho da Débora, do sentir, né? É um convite ao autoconhecimento, essa palavrinha-chave que a gente fala muito, né, Mireia? Com certeza. E a não menos autorresponsabilidade. Então, a gente vai começar a falar da gente e vai aprender a fazer uma coisa que a gente não sabe fazer e que muda vidas, que é escutar o outro. Quem de nós, quando o outro está começando a falar, já não está ali pensando em como vai responder? Essa é a nossa dinâmica. Rebater às vezes, Rebater, né? Achar que já sabe, achar que já conhece, que já sabe a resposta. Então, assim, é uma mudança de chave, literalmente. É quase que uma nova língua, né? E tu, Débora, com essa comunicação comportamental, como é que funciona? Quando a gente fala da comunicação não violenta, é muito importante nós entendermos o seguinte, que tudo que eu comunico, tá, não é só através da fala. Quantas vezes no olhar? No olhar, olhou para cima, revirou o olhinho, tá? Ou cruzou o bracinho, bateu o pezinho, sabe? A gente está comunicando, certo? E o nosso corpo, ele comunica. E o que é um comportamento? É a forma como eu penso, sinto e vou agir. A grande dificuldade que nós estamos tendo hoje, tá, é pensou e agiu, não elaborou o sentir. Aqui é que está. E isso é um processo educativo. Sim, nós não claro. fomos criados dizendo assim, agora para e sente. Não, fica quieto, não fala. Certo? Ou tu não sabe nada, ou às vezes a pessoa quer comunicar algo e a pessoa está aqui, ó, tchac, 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 e não está ouvindo. Então, tudo isso vão gerando comportamentos que acabam abalando a nossa estrutura emocional. Então, mais do que nunca, nós estamos num grande momento que a gente precisa educar o nosso comportamento para que não tenhamos esses equívocos de uma comunicação, entre aspas, violenta. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, nossa, que maneira grossa que ela falou. E ela disse, mas eu não fui grossa, eu só fui sincera. É que a sinceridade nem sempre cai bem, né? Exatamente. Então, tudo isso são momentos que às vezes a gente vai elaborando. Eu vou dar uma dica aqui que ajuda muita gente, tá? Para quem tem os seus companheiros ou companheiras. Se alguém vem e nós falamos algo e a pessoa chega e diz assim, não concordo. Ah, como é difícil, né, gente? Como é difícil, não concordo. Podemos desenvolver aí o sentir. Se a pessoa está aberta, a gente pode até tentar argumentar. Não estou dizendo que vamos virar aqui marionetes, tá? Mas posso lá. Se é assim que tu pensa, quem sou eu para dizer contra? Isso ajuda muito a minimizar uma comunicação e deixá-la, literalmente, mais leve, mais soft. Passou uma horinha, um dia, 48 horas, vai lá e retoma, tá? Tudo isso vão virando comportamentos, porque gera um hábito, não é? E hoje em dia está bem mais difícil, né? Tá bem. O que vocês acharam de depois dessa pandemia que a gente teve? A pandemia provocou justamente esse turbilhão de emoções, como a Débora trabalha com isso e eu também. E se a gente não trabalha com essas emoções, porque uma coisa muito bacana que a Débora já introduziu, é que todas as emoções, elas são importantes para nós, sim, inclusive aquelas desagradáveis. Tanto é que não existem emoções negativas, né? Negativo pode ser o que a gente transforma essa emoção. Então a gente precisa entender por que a gente está muito triste quando perde alguém na pandemia, porque se a gente não trabalha com essa tristeza, o que acontece? A gente é sequestrado por aquela tristeza, isso reverbera em todas as nossas relações, e se a gente der morada para esse sentir, porque o sentir ele tem
uma ideia de movimento, Exato. deixar vir e deixar ir, se transforma numa depressão. Então, o que aconteceu na pandemia? Pois Foi é. muito individual, né, Mireia? Sim. Teve pessoas que pegaram esse momento de um chamado deserto. Isso aconteceu comigo, eu me ressignifiquei na minha carreira. Comecei uma nova carreira pós-pandemia também, né? Justamente porque, para fazer esse processo interno, né, para verificar diante de tudo que está acontecendo, aquele turbilhão, está com raiva, está irritado. Bom, nós estamos no Dia das Mães, vamos combinar. Qual é o sentimento mais comum na vida de qualquer mãe? Culpa. É ou não é? Culpa. Por quê? A culpa tem a ver com quando a gente se sente dividida. E nós, como mães, a gente está diariamente divididas entre ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, ser uma boa filha, ser uma boa companheira, uma boa parceira, não é mesmo? Tá, mas e tudo isso que tu está me dizendo, como é que a gente consegue, como é que eu posso aplicar, vamos supor, a comunicação não violenta? Como que a gente consegue aplicar no dia a dia? Principalmente, né, Débora, depois dessa pandemia que eu achei, né, não sei, tu também, Gorete, percebeu isso, que as pessoas saíram piores. Eu achei que ia ser mais amor, mais, sabe, mais sensível com os outros. E não, as pessoas parece que estão mais individualistas, mais agressivas, né? Exato. E como é que a gente, nesse caso, assim, da sociedade mesmo, né? Porque todo mundo, não é só nós que estamos aqui. Como é que a gente faz, assim, não sei como é que eu vou explicar, uma comunicação não violenta. Posso falar, Débora? Claro, não, depois eu colaboro. Isso, vamos lá. Depois a Débora Então, assim, Não, o que eu acho legal é a gente entender que o processo começa dentro de cada um de nós. Sabe aquela frase do Gandhi que diz a paz começa dentro? É mais ou menos isso, né? Quando a gente vai comunicar, a nossa intenção geralmente é querer mudar o outro, né? Querer provar que a gente está certa, provar que o outro está errado. Se essa intenção não acontece, é porque ninguém muda ninguém. A gente, pela maneira que a gente comunica, a gente pode mudar o nosso entorno. Então, dentro desse contexto, a CNV nos traz elementos, o próprio Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo norte-americano que estruturou a CNV, ele nos traz elementos para que a gente possa aprender a comunicar dessa forma. Que é a gente fazendo o quê? Pegando aquele julgamento nosso de todo dia, quem aqui não julga? Quem julga, levanta a mão, o julgamento é natural, é humano, o problema é ele ser levado. Então a gente pega aquele julgamento, né? Então tu acha que aquele teu colaborador sempre se atrasa, está sempre atrasado nas reuniões, transforma ele em algo objetivo, numa realidade, porque a ideia da CNV é trazer mais realidade, mais verdade. Exato. Então assim, não, nessa semana tinha 2 reuniões agendadas para as 10, tu chegou às 10h15. Quando tu comunica dessa forma, a pessoa já reduz a carga emocional, já traz mais verdade. Na sequência, trazer o sentir. Por quê, gente? Porque diante de tudo que nos acontece, a Mireia acabou de dizer, a gente sente de uma forma diferente. A gente viu isso com a pandemia, vimos com a enchente. Tem gente que saiu só no barquinho, desesperado, e tem gente que saiu grato. É ou não é? Porque esse sentir tem a ver com a nossa história. Né? A maneira como a gente foi educado, a maneira como a gente está naquele momento, que necessidade eu preciso atender. Então, a gente traz o sentimento. E depois a gente aprende a fazer pedidos, que a gente também não costuma, a gente acha que é porque é nosso filho tem que saber o que a gente... Porque é nosso parceiro também tem que saber. Não. Então, a gente aprende a fazer pedidos. Então, é claro, eu estou falando de uma maneira muito genérica, mas é uma forma que requer experiência e requer treino, como tudo na vida que nos transforma, né? É o comportamento, É né? isso aí. E pegando É isso dentro aí. do que a Mireia trouxe, associado à Gorete, é muito importante nós entendermos o seguinte. Tivemos o período da pandemia. A pandemia gerou em todo mundo medo e insegurança, tá? 2 sentimentos que são praticamente, né? Sentiu medo porque está inseguro. Está inseguro vai gerar medo, tá? E muitas das pessoas, nos seus comportamentos, e a gente vivencia hoje, até uma falta mais de paciência, de resignação, de tolerância, é porque nós
trabalhamos com 2 atributos, medo e insegurança, e a psicologia explica muito que o medo é a ausência de amor. Então foi aí que nós estamos hoje percebendo que o ser humano ele teve que conviver consigo. Aí a pergunta que eu trago, a gente sabe se amar? Se o oposto do medo é o amor e o oposto do amor é o medo, por que disto? Então, hoje, basicamente, todos nós estamos precisando passar por uma educação dos nossos sentir, não é? E esse sentir é que é importante a gente parar agora e começar a pensar. As pesquisas comprovam, não é? Como é minha área de estudo, a base, é muito fácil para eu estar ali, né? Eu lido com números, tá? Apenas, olha, não chega hoje 5% da população mundial, e olha que nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, tá? O Brasil, pessoal, até 2030 será o 5º maior país com mais de 50 anos. Opa, idade não é documento. Então, esse exercício do amor por nós é uma comunicação. Agora, nós traduzimos essa comunicação de uma forma ainda muito, vou usar o termo, mal educada. Não no sentido pejorativo, mas de mal educação. Quer ver? Por que mulher fala de mulher? E aqui eu não estou entrando numa questão de ideologia, tá? Porque ela não olha para ela. Por que a mulher vai para frente do espelho e diz assim, eu tô gorda? Ou, eu sou culpada porque meu filho ou minha filha não fez isso, ou tal coisa. Eu não soube educar. Eu não soube. Porque está faltando esse amor. Então, a gente ainda carrega um medo, tá? De não ser a menina boazinha, a mulher perfeita. E é uma coisa que a mulher se cobra muito, né? Demais. E isso, pessoal, é comunicação. Então, dicas práticas, porque eu acho que a gente está aqui para deixar o que é prático, tá? Vai todo dia para frente do espelho, saiu da cama, o nosso cabelo vão estar assim, gente. Olha só. Eu estou entrando na idade sexy, sexagenária. Se eu chegar na frente do espelho e não olhar e dizer assim, Débora, como tu tá linda. Gente, eu vou esperar que alguém fale isso para mim. Isso é uma comunicação. E foi isso que nós vimos da pandemia, como ficou muito tempo convivendo consigo e não sabendo lidar. Quanta gente, pessoal, eu vi isso direto. Não tirava o pijama, não tinha coragem nem de tomar um banho. E isso vem resplandecendo. Então, essa falta de pensar o que eu quero sentir é a forma como eu vou me comunicar. Então, fica o convite. Acordou de manhã, não importa se a carinha está enrugada, o olho está inchado, os cabelos estão assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Quem de nós não tem pochete? Quem? Na nossa idade, a pochete faz parte, tá? Faz parte. Vai lá, se olha, compra uma lingerie, se valoriza, tá? Nós estamos aqui num ambiente maravilhoso, de um shopping top. Vai. Não estou estimulando o consumismo, mas vai lá, comunica algo. Isso é uma comunicação não violenta. Se sente melhor. Porque eu acho que a gente, não sei, vocês me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que a gente, se a gente tiver algo assim, se sentindo autoestima, a gente consegue enfrentar as coisas e não ser violenta no falar. Porque a gente está se sentindo super bem. Porque a gente está se sentindo... Por exemplo, eu não gosto da palavra empoderada, mas a gente se... eu não potente. Gosto, mas potente a gente poderia sente ser. Potente, a gente sente importante, Potente, a gente eu sente tal, que nem se diz, né? Porque a gente está bem. E aí a gente não transmite a violência, talvez, para o outro. A verdade é que tudo começa dentro de nós, né? E a gente precisa se dar conta, inclusive, que a primeira e maior, já vou te dar a palavra, a primeira e maior violência começa com a gente mesmo. Quando a gente começa a se julgar, quando a gente começa a se culpar, julgar o nosso comportamento. Então, por isso, esse é o grande convite da CNV, que o primeiro pilar se chama autocompaixão. Eu acho maravilhoso, né? O que é autocompaixão? É a gente reconhecer a nossa humanidade, abraçar com muita gentileza a nossa humanidade, que é nossa e é de todos, e ao mesmo tempo estar muito atento a esses 2 elementos que regem a nossa vida, gente, que é o sentir e o pensar.
e que como a gente não pensa, a gente é tomado, é sequestrado por eles, esse sequestro reverbera direto nas nossas relações e nos nossos comportamentos. Pode... Isso, Já ouvi. E a Ciranda de Mulheres, da Clarissa. Ciranda das Mulheres Sábias. A Ciranda das Mulheres Sábias também é maravilhoso, É. porque é a forma como nós estamos nos comunicando. E hoje, como o nosso país, tá, felizmente, está chegando num ranking, tá, de que idade não é documento. Olha mesmo, agora a gente acabou de dizer, se reinventou profissionalmente, com a pandemia para cá, eu me aposentei, e aí eu olhei para dentro de casa e disse assim, mas que mundo é esse, pelo amor dos céus? Aí com 50 anos, gente, hoje 50 anos a gente é uma guria, né? Aí comecei uma nova carreira e a gente se sente. Então, isto são formas que a gente foi comunicando. Se vocês pararem para observar, o universo feminino, tá? Ele vem se construindo, ele vem trazendo. Nós temos o exemplo da Mireia, gente, eu sou fã da Mireia, de carteirinha. Aonde está a Mireia? Tá? Sou fã da Mireia. Por quê? Porque nós não podemos mais dizer quando eu crescer eu quero ser igual a ela, porque nós estamos batendo a idade, mas são pessoas que são espelho, que comunicam uma ideia, um posicionamento. E isso vai modelar as gerações. Sim. Porque se pararem para pensar, eu ainda não tenho neto, gente. Nem sob reza desce um, né? Então é nós por nós, é nós que temos que fazer, entende? Então essas questões da gente se comunicar é trazer a nossa sinceridade, mas de uma forma onde o nosso sentir retrate muito o amor próprio. Sim. O amor próprio. Não é? E justamente às vezes eu tenho percebido que as mulheres quando chegam aos 50 anos, elas querem mudar. Isso. Elas pensam, por exemplo, eu também mudei com 50 anos, totalmente. Eu também, a mesma coisa, eu vi o mundo de, gente, o que eu vou fazer? Eu já estou com 50 anos, o que eu vou deixar? O que eu vou comunicar para os outros? O que a Mireia vai conseguir? Então aí eu digo assim, vou protestar. Porque eu sou de protestar, né? Eu sou da época dos protestos, né? Baby boomers, né? E aí eu comecei a protestar que as pessoas não enxergavam a pessoa de 50 anos. Os mais jovens não enxergavam. Então, aí que eu comecei a fazer blog, e aí fui. Hoje estou aqui. Então, hoje eu estou tentando comunicar para as pessoas mais velhas, principalmente depois de 50, que a gente está aqui, a gente pode fazer a diferença. Fazer tudo a diferença. Tem uma coisa bem importante que eu acho que só um pouquinho, Gorete. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Levanta a mão que nem colégio. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Outro ponto importante é que se a gente está pensando que a nossa população está envelhecendo, né? Já existe pesquisa muito antiga sobre isso, né, feita em Harvard por mais de 70 anos, perguntando o que nos traz longevidade e o que nos traz felicidade. Duas coisas que a gente busca muito na vida. O que nos traz longevidade e felicidade? As nossas relações, a qualidade das nossas relações. Ou seja, essa longevidade saudável, que é o que a gente quer, porque a gente quer ser longeva, mas de uma forma saudável, está intimamente ligada à qualidade das nossas relações. E como a gente tem relações de qualidade? Qual é o veículo? Qual é o portal? A comunicação. Então, a gente precisa, e uma coisa muito legal da gente pensar é que aquela síndrome de Gabriela, não, mas eu sou assim, tu não entende. Eu sempre falei assim, mas a gente muda. Aí muda muito. A gente muda a forma de falar, a gente aprende a falar de si, a gente aprende a deixar de levar o julgamento, a gente aprende sim a ter mais presença, a gente aprende a não ser reativa, tu cria estratégias treinando e te preparando para não ser reativa, para pensar mais. E isso é importante, isso é tão real
que há pouco tempo eu vi até uma médica, agora está me faltando o nome, mas ela é especialista em longevidade e cuidados paliativos, trazendo a realidade do Japão, né? Que existem japoneses encontrados mortos mais de 60 dias nos seus apartamentos. Por quê? Solitários, não tem visitas e depois não tem como saber. Não. Então, o quanto a gente precisa investir e dentro desse contexto, né, estímulo. As conexões, né, elas são familiares, mas também são conexões espirituais, né? A gente pode formar outras as famílias, né? Com certeza. Amigas, né, grupos. Tá, deixa eu perceber. Que não cuidam dos pais, né? Isso. Isso é bárbaro. Mas só mudando um pouquinho, como é que a gente pode, porque já que estamos no mês das mães, né? Sim. Como é que a gente pode, como é que se diz? É que a gente com os filhos é assim, não bate a porta, não faz isso, tu já fez o tema. Ou depois que cresce assim, mas tu ainda tá com este namorado? Ou então a gente diz assim, meu Deus do céu, terminou teu casamento, e agora como é que tu vai fazer? Quer dizer, são os julgamentos que a gente faz, e isso, como é que a gente tem que lidar com este contexto todo de uma forma, de uma comunicação não violenta? Eu penso, Mireia, e compartilho com vocês o seguinte. Primeira pergunta que nós precisamos fazer para nós. Quem eu quero ser nessa fase de vida que eu me encontro com os meus filhos? Ok? Quem eu quero ser? Essa é a primeira pergunta, não é uma transformação da nossa persona, da nossa personalidade, não. Quem eu quero ser? Porque essa proteção materna é um instinto. Sim, tá? É instinto. É a coisa da mulher, né? Sabe, é aquela coisa instintiva. Não tem como a gente ver um filho, né, em sofrimento. O problema é dele, já é grande, né? Já é maior de idade, a lei já ampara. Não existe isso, tá? Agora, quando a gente se coloca quem eu quero ser neste processo, a gente começa a ativar dentro de nós, meninas, algo que eu chamo da nossa sabedoria. Todos nós carregamos um sábio interior. Então, por exemplo, vamos pegar um relacionamento de filhos, porque nós temos 3 grandes dores, tá? São as dores do relacionamento, da saúde e financeira. Isso aí é que envolve todo ser humano. Então, vamos ver o relacionamento. Geralmente, quando um filho se envolve no relacionamento, a gente quer adotar o outro para nós. Quer adotar? Adota. E às vezes a gente fica vendo coisas que não gosta e a gente pensa, não, mas isso é com eles. Mas a gente quer trazer para debaixo, como diria antigamente, das asas, tá? Quando a gente chega nessa pergunta, quem eu quero ser, a gente se pergunta o seguinte, eu sou a mãe, mas na relação, quem eu sou ali? Eu só sou a sogra. Eu só sou a sogra. Porque quando existe uma separação, é 50% e 50%, independente do motivo que tenha havido. Se alguém tomou uma atitude é porque o outro deixou 50%. A gente é o espelho mágico do outro. A culpa da mãe. O que é culpa, pessoal? É a ausência de amor próprio. Quando que uma mãe vai fazer algo contra um filho? Pelo menos uma pessoa que tenha uma capacidade mental saudável. Então, culpa do quê? Porque protege demais? Ou porque dá limite demais? Então, quando eu escolho quem eu quero ser naquele momento, faz automaticamente, você que está me ouvindo, vocês já devem estar pensando assim, ó, quem eu sou? Eu tenho um enteado e 2 filhos biológicos, tá? Traduzido aos meus filhos, porque, né? Gente, se eu disser que eu amo eles igualmente, eu estou mentindo. Porque um é o dia, outro é a noite. Um é a água, outro é o vinho. Sim.
Agora, quando eu compreendo que cada um tem um comportamento e uma relação comigo, eu pergunto quem eu quero ser com o Matheus, quem eu quero ser com o Victor e quem eu quero ser também com o meu enteado, que temos uma relação. Então, eu acredito que esse autoconhecimento nos ajuda muito, Mireia e Gorete, a gente aliviar o nosso comportamento, sabe? Parece que tira o peso. Eu passei por um momento agora assim, meu filho precisou de um procedimento cirúrgico simples, tinha pedra na vesícula, tá? E, mãe, pode ficar comigo? Posso, sem problema nenhum. Só que no hospital eu não tinha condições, porque eu tive dengue. Pois é. Como é que eu ia falar? Era um doente cuidando de outro doente, sem condições. E naquele momento eu perguntei quem eu quero ser. Eu quero ser saudável. E para eu ser saudável, para cuidar dele na casa dele, Tu tinha que te curar primeiro. eu tinha que me curar. Então isso nos ajuda a lidar com as nossas emoções e tirar a culpa. Claro que monitorei tudo, né? Deixei comidinha pronta, tudo pronto. Eu escolhi ser a mãe daquilo que eu já tinha condições de fazer. Porque senão a gente coloca um peso muito grande em nós. E não é justo. Não é justo. A Débora tá? traz uma coisa importante que é a gente aprender a impor limites, né? Porque a gente tem uma ideia de que quando a gente impõe um limite, ou quando diz um não para um filho, diz um não para o parceiro, diz um não para um convite de uma amiga, esse não é rejeição. Isso. É ou não é que a gente foi educado com a ideia de que se a gente disser não, a pessoa não vai se sentir amada, e se alguém diz não para nós, a gente não se sente amada também. E isso é uma inversão. Porque quando a gente está dizendo não para o outro, não tem a ver com o outro, tem a ver com o sim para nós. Então, quando a Débora traz esse case dela, ela está revelando uma necessidade dela prioritária de saúde. Exato. Porque uma coisa importante, a gente está sempre atenta ao nosso sentir para ver o que é importante para nós, no caso dela, da saúde, para quê? Para poder impor o limite de uma forma, não de assim, ó, tu não está vendo, tu não tem noção, tu não está vendo que eu estou doente, tu tá... Não precisa ser assim. Não. Olha, filha, eu estou vendo que tu está doente, está precisando de mim. Ao mesmo tempo, eu também, nesse momento, não estou me sentindo também confortável, né? Estou também com um adoecimento. Eu preciso, né, cuidar da minha saúde, é bem importante para mim. Então, de que forma eu posso te apoiar? Por isso que surge algo na comunicação que se chama criatividade. Exatamente, eu ia complementar. Vamos pensar quem pode te apoiar nesse momento, nem que eu precise contratar alguém para ficar contigo no hospital. Tá entendendo? Então isso é maravilhoso. E isso tudo passa a partir desse processo de autoconhecimento. Sim, mas eu acho assim, que é bem complicado. Eu passei com as minhas filhas, hoje são tudo criadas, né? Mas assim, ó, na época da adolescência, foi difícil, porque três adolescentes, tudo um pertinho do outro, então assim, ó, cada uma, que nem tu disse, é uma coisa diferente. E eu, às vezes, eu não sabia lidar, e aí eu gritava, eu digo, para, não faz isso, não faz aquilo. Tu vai ter problema, tu vai isso, Ou tu vai só aquilo. dar aquela cara feia, né? Então, assim, ó, eu senti que eu não... A minha culpa, que eu não... Eu senti culpa na hora, né? Hoje eu não sinto culpa, mas na hora eu me sentia culpada de não saber lidar com os adolescentes. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, que eu gosto de trazer muito para quem, até para instigar e para que quem está nos assistindo se sinta curioso a conhecer a CNV, é que existe duas coisas que a gente precisa separar. A intenção e o impacto. A gente trabalha com a nossa intenção na comunicação. Então, tu diz, mas não foi a minha intenção. Tudo que tu diz, tu acha que não é a tua intenção. Porque é a intenção? Não é que seja a intenção. Tudo que tu diz tem alguma intenção, mas essa intenção tem a ver contigo. Mas como chega no outro, que é o impacto, tu não tem controle. Porque vai chegar no outro de acordo com a história dele, com a realidade dele. Por isso que a gente trabalha com uma palavrinha que eu adoro, que se chama cuidado. Se a gente for mais cuidadosa, o dano é menor. E como é esse cuidado, Mireia? Eu não tenho a fórmula, nem a Débora, para te botar na mesa aqui, eu vou te dizer aqui e tal. Precisa começar a conhecer a comunicação não violenta
entender como ela funciona, estudar, participar de treinamentos, experienciar e sim, a nossa vida se modifica. Eu modifiquei a minha relação, conheci a CNV na época dos meus 3 filhos adolescentes e porque também a minha mãe com 90, então eu digo ser mãe e ser filha, e ela foi muito potente. Eu não sabia escutar minhas filhas. Se uma filha minha estava muito triste, eu já fazia aqueles bloqueios e eu já dizia, mas tu tem que ser grata, porque pensa, eu já vinha sendo positiva, já mudava de assunto, já convidava para fazer um programa, não deixava ficar ali aquela tristeza não era, aquela tristeza, se ela é acolhida, depois ela passa, mas a gente não sabe fazer isso. Não. Então, não é uma receita de bolo. Mas eu acho que né? até com o parceiro da gente. Com tudo, toda É relação. difícil, Qualquer... é difícil também. Né? Eu acho que porque assim, a gente estoura. Eu vou agora te dar uma cutucada. Ai, meu Deus. Pensar que é difícil torna mais difícil. Isso. Pode dizer assim, é desafiador, porque as palavras impactam, né? Muito. Então assim, é difícil, se é difícil, tu já nem vai. Então assim, é desafiador, eu quero saber mais. Não, dá para mudar, Mireia. A gente se transforma, a gente aprende. Se não com nossos filhos, porque eu vou fazer agora muito com meus netinhos também, os filhos já passou, continuo fazendo, mas no sentido de poder fazer da maneira como a gente quer mesmo, né? Uma educação desde pequenininho, explicando, né? Por que tu não quer que ele coma antes da comida um sorvete? Não dizendo que tu está muito triste porque ele não comeu sorvete, porque ele vai achar que é culpado pela tua tristeza, e não é isso. Não. Tá. A gente precisa dizer para ele por que a gente não quer que ele coma, porque ele precisa se alimentar para ter uma saúde forte. Essa é a razão. E a gente já vai educando numa linguagem de culpa. De culpa. E isso reverbera na nossa comunicação a vida inteira. Passa, né? E passa de geração para geração. Que a gente só vai eu trazer aquilo isso, que a gente aprendeu. Porque, no caso, a minha geração, que sou mais velha que vocês, a minha geração era tudo assim no... na culpa, né? E aí, assim, tu faz, mas não aprende. Exato. Não aprende. Aí faz uma revolta. Não aprende. Exato. Por isso é que a adolescência também é tão complicada. Então, assim, se tu se sente visto, se sente acolhido, e isso não significa que haja concordância, compreender não é concordar, eu compreendo e ao mesmo tempo eu posso não concordar, né? Trazer um outro ponto de vista. É assim que a gente vai evoluindo. Então é uma maturidade emocional. Maturidade emocional. Por isso que eu gosto muito, meninas, de dizer o seguinte. Inteligência emocional todo mundo tem. Porque inteligência é um atributo inato, tá? Hoje se trabalha diversas inteligências e eu gosto muito de focar em 3, que é a cognitiva, que nos ajuda a pensar, a emocional, que nos ajuda a sentir, e a espiritual, que é o que faz com que a gente, que não tem nada de cunho religioso, mas é onde entra a compaixão, é onde entra a resiliência, é onde nos ajuda a entender melhor a razão e a emoção, tá? E uma coisa bem interessante nessa linguagem, tá? É que a gente sempre se faça um exercício de autoagradecimento. Quem de nós agradece por quem nós somos? Quem? A gente não tem o hábito da autogratidão. Não, eu já não agradeço, eu já me cobro. Viu? Eu me cobro. O que eu tenho que fazer? Por que eu fiz isso? O que eu fiz aquilo? E aí o nosso cérebro, ele fica... Eu estou muito grata de estar aqui com a Mireia, com a Gorete, de estar com vocês, de ter sido convidada. Esse sentimento, ele flui. Agora, no final do dia, eu não tenho que agradecer, eu não vim até aqui. Mas está se achando. Aí isso vem crenças que nós carregamos. Isso tudo são comunicações que a gente foi trazendo, mas que está na hora agora, pessoal, de fazer uma limpeza nas gavetas. Sabe quando a gente limpa a gaveta? E diz assim, mas meu Deus, eu estou aqui com uma conta lá de 2019, mas o que eu quero com essa conta aqui de luz, de internet? É um lixo. Então, eu avalio e amo o termo idade não é documento, tá? E eu tenho o material do meu TED, que é quem eu quero ser, né? Nos meus 20, 30, 40, 50 anos, 60, 70, que é a felicidade. Hoje é o momento ideal para a gente comunicar quem eu quero ser.
E por que não, no final do dia, não dizer assim, olha, eu sou grata porque eu estava lá assistindo o podcast. Podia estar em qualquer lugar, gente. Mas não é verdade? Podia estar fazendo qualquer coisa, até estar fofocando lá da vizinha, do amigo, do parente, da cunhada, do sogro, da sogra. Isso tudo são comunicações. Então, eu acredito que tudo que nós vivenciamos, pandemia, bem como a Gorete trouxe, enchente, e de situações que a gente passa de saúde, de relacionamentos, está na hora da gente ter um papo cabeça conosco. Parar de ter uma comunicação violenta conosco e começar a colocar mais amorosidade, porque os dados científicos estão aí, pessoal. Nós vamos viver muito. Agora, quem eu quero ser na próxima década? Tá? Década. Quem eu quero ser? Ah, não sei se eu vou estar viva, gente. Não é o que é. Tem tanta gente viva que está vivendo morto, está comunicando uma vida sem razão. Então, vamos comunicar, vamos observar quem nós queremos ser e, principalmente, agradecer quem nós somos. Porque se a gente não agradecer por quem eu sou, Mireia, olha quantas pessoas tu atinge. Vão ter que ser grata a ti? Sim. Ó, viu? Ainda ficou Ainda tímida. foi um sim meio... Eu vou repetir a Tem que pergunta dizer que nem sim. eu fazia na época antes de eu me aposentar como prof. Mireia, olha a pessoa maravilhosa que tu és, quantas pessoas tu atinge, tu modela, tu incentiva. Não tem que ser grata a ti? Sim. Melhorou! É isso, pessoal, é nós isso aí. sairmos dessa isso. comunicação de que eu não posso ser grato a mim, que eu não posso me valorizar. Eu criei um mantra, tá? Porque a vida ensina, graças a Deus que a vida ensina, a gente às vezes leva os arranhões nos joelhos, tá? Comunica desta forma também, mas o mundo só nos valoriza quando a gente se valoriza. Pensem nisso. É isso. Quem é que tá pra gente 24 horas por dia? Exato. A gente mesmo. E Só isso é uma gente. comunicação não violenta. Isso é uma comunicação... Ah, mas está se achando. Gente, Não. existe diferença de uma coisa, existe de outra. Então, quanto mais a gente comunicar essa autovalorização, mais nós vamos estar transbordando para o mundo, que não importa se é o meu mundo doméstico, se é o meu mundo profissional, se é o meu mundo de relacionamentos, eu vou estar transmitindo uma comunicação não violenta. E dica, isso reduz rugas, tá? Ah, é? Fica a dica, porque a ciência comprova que quanto mais a gente agradece, mais os hormônios da felicidade perduram, exato. mais a nossa pele sente, tá? Não querem ficar bonitinhos? Agradeçam, passam lá os produtinhos, que ajuda também, tá? Mas vamos comunicar, porque isso é ser, né? E vivenciar uma comunicação não violenta, dentro do meu parecer, né, pessoal? E o teu parecer agora? E já na linha da Débora, eu acho que o grande convite que fica é que a gente se torne mais curioso sobre nós. Mais curioso. E nisso, assim, vai um curioso bem esticado, tá, gente? Vai até a nossa infância lá. Isso. Ali a Luft, escritora Procurar maravilhosa, ela dizia que a infância é um local que a gente vai pisar a vida inteira. É. Né? Então a gente precisa, dentro desse contexto, dar uma boa revisitada nas nossas crenças, naquelas frases malditas, como diz ela, que não é sobre achar culpados. Não, todo mundo faz o melhor que pode. Todo mundo que nos educou, que nos cuidou, fez o melhor que pôde do jeito que sabia. Mas a gente tem frases, né, malditas, frases mal escutadas, que tudo isso reverbera na maneira como a gente comunica hoje. A maneira como tu olha na tua infância para o conflito, para o desconforto, se tu que é uma pessoa que quer ser autêntica, quer ter a tua voz, e tu não consegue ter essa voz dentro de casa porque a tua mãe ou o teu pai te xingam, isso aí vai reverberar em tu querer ser autêntica na idade adulta. Verdade. Não adianta tu fazer cursos, vai precisar fazer um processo de revisitação interna. Então a curiosidade interna e concomitante a curiosidade sobre o outro, porque assim como nós somos multidões, somos essa caixinha de surpresas, e isso é maravilhoso porque a gente vai se dando conta, isso tudo nos dá conta de que o outro também é essa.
essa caixinha de surpresas. Então a gente precisa saber mais. Então, como a Débora deu um exemplo ali, quando o outro diz para mim não concordo, eu hoje literalmente adoro. Por quê? Porque eu fico curiosa e fico pensando, me fala mais por que tu não concorda, porque pode me trazer uma abertura gigantesca. Exatamente. Sobre um ponto de vista que eu nunca imaginei pensar. Um aprendizado maravilhoso. Então, assim, ó, mente aberta, né? Que a gente esteja aberto, né? Eu, literalmente, Sócrates já dizia, diz que até não é de Sócrates, mas enfim, só sei que nada sei. Eu me sinto assim aos 61 anos, cada vez sabendo menos. Literalmente, sim. É isso aí. Porque cada vez eu vejo, meu Deus, como eu não sei. É que como a gente aprende, passa a vida como inteira eu aprendendo. preciso aprender. Então, assim, ó, vamos já finalizar assim, pensando assim, ó, algo bem espiritual, humildade, né? Nossa, a gente tem o nosso querido Papa que nos deixou recentemente o maior modelo, a maior mensagem, assim, uma grande mensagem de humildade, né? Então, humildade, que a gente tenha humildade em relação a nós. Não achar que a gente sabe tudo sobre nós. Não, ninguém sabe. A gente é diferente a todo dia, a gente é rio, a gente não é pedra. A gente é rio, que coisa boa. Graças a Deus. A gente está triste de manhã e está entusiasmada de noite. Isso é a vida. De tarde, né? um geminiano é de tarde já tá bom. Um geminiano à tarde já tá bom. Isso, tu quer ter razão, mas que razão é essa? Porque a gente tem só um ponto da vista sempre. Sempre a gente tem um ponto. É verdade. Mas existe, né? A obra de arte nos mostra isso. Tu pega uma tela, bota uma tela aqui no Moinhos Shopping no meio, todos nós vamos falar sobre aquela tela. Cada um vai pensar diferente sobre ela. Assim somos nós. Isso. Assim somos nós. Então, eu acho que é Alguém esse tem alguma pergunta? Hoje está todo mundo... Querem conhecer a CNV? Mas vamos ficar felizes, né, Débora? Então, estamos chegando ao fim, gente, do nosso programa aqui, do Idade Não É Documento, com essas duas maravilhosas, Débora Vecchio e Gorete Pereira, né? Que uma fala sobre... Acho que as duas falam sobre a comunicação não violenta, né? E sobre educação emocional, porque é tudo meio junto e misturado. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Vamos falar novamente outros assuntos. Elas virão novamente no nosso programa. A Gorete já veio uma vez. A Débora foi a primeira vez, né? Hoje eu estou estreando. Hoje tu está estreando. Debutei. E nós também estamos estreando aqui, Idade Não É Documento, no Moinhos Shopping, né? Essa oportunidade que o Moinhos Shopping deu para nós, para falarmos sobre vários assuntos. Então, assim, gente, na próxima oportunidade, a gente vai estar aqui novamente. Nós estaremos aqui mais ou menos uns 3 meses, não todas as quartas-feiras. Acho que é de 15 em 15 dias, né, que a gente vai estar aqui. Não, gente, agora a próxima é 28 de maio. 28 de maio nós teremos, pela manhã, às 10h30 da manhã, nós teremos a doutora Tamara Mussenic, que vai falar sobre reumatismo, sobre lúpus, sobre artrose, sobre todas essas coisas, porque eu vou dizer que é coisas que acometem a gente não na melhor idade, né? E à tarde, às 2h30, nós teremos espera aí que a minha cabeça está variando. A doutora Vivian Chardong, que ela é geriatra, vai falar mais ou menos genérico algumas coisas que a gente precisa saber sobre o nosso corpo, vitaminas, o que precisa depois de certa idade. E a Cris Prato, que é da Farmatec, que vai falar das fórmulas, as vitaminas, como é que a gente pode melhorar de saúde. Então, nós temos muita coisa pela frente ainda e eu espero que vocês assistam o nosso podcast, curtam lá, sigam a gente, que a gente precisa de bastante pessoas para saber bastante. Pelo menos a gente aqui tenta passar para vocês alguma coisa boa, tá bom? Um beijo. É isso, pessoal.